Beleza, então, gente, boa noite, né? Hoje é a nossa a última aula. E aí, é o que eu estava comentando anteriormente, em função da demanda que houve na última aula, da gente pensar uma cartilha, uma publicação sobre as dinâmicas de apresentação, as técnicas e dinâmicas que possibilitam ampliar, aprofundar a participação das pessoas, ajudando a mobilizar, né, o processo de participação. Eu fiz um levantamento rápido, né, durante essa semana, de alguns materiais, e encontrei um livro, que é um livro de uma experiência do projeto lá na Bolívia. Então, a Bolívia tem muitas comunidades indígenas, que eles trabalham muito com projetos sociais e trabalham muito na perspectiva da participação como elemento da completude, né? No processo ensino-aprendizagem, inclusive. Essas dinâmicas elas são utilizadas, inclusive, dentro de sala de aula, depois, para a educação formal. Eu procurei algumas experiências aqui, encontrei essas dinâmicas que são utilizadas no trabalho comunitário, que podem ser usadas em sala de aula com crianças e também com adolescentes, né? E até vou fazer algumas lá para mobilizar, às vezes, alguns alunos quando eles estiverem meio desanimados. Então, a perspectiva é da gente falar um pouco e esclarecendo algumas questões. Eu trouxe alguns exemplos, mas alguns conceitos e definições dos tipos de técnicas e dinâmicas e quais objetivos que elas, a que sentido são dados a elas, que variam em face do que se pretende com essa dinâmica, né? Então, você tem dinâmicas de apresentação, dinâmicas de aprofundamento e análise, né? Você pode, às vezes, utilizar 2 ou 3 dinâmicas alternadas, né? Quando você tiver num dia, por exemplo, você tiver um trabalho que é um dia todo, costuma, às vezes, a gente que trabalha trabalhos comunitários, às vezes a gente pega um sábado todo, né, para trabalhar um diagnóstico rápido participativo, por exemplo, né, você fica o dia todo. Então, algumas dinâmicas, elas ajudam levantar, animar as pessoas e também ajudam a que elas participem, sejam mais participativas desse processo. Rememorando um pouco o que a Márcia disse para a gente na palestra da semana passada, né? Ela disse lá para a gente como aquela questão da produção de cisternas, né? Que elas têm que mobilizar, e aí ela falou da caminhada transversal, que você vai caminhando, conhecendo, e conversando com as pessoas, e dali vai tirando, vai propiciando a pessoa colocar o conhecimento sobre aquele espaço, sobre aquele território. É uma das técnicas muito interessantes para quando a gente está chegando dentro da comunidade, né, com o trabalho, e como uma forma da gente, e de uma forma descontraída, né, você ir discutindo e aí tendo a inserção das pessoas que vai ali te mostrando, discutindo alguns aspectos do território e situando. Então, são várias as técnicas que vai depender, então, do que você objetiva, qual que é o seu objetivo, se é aprofundar, se é mobilizar, animar, se é uma técnica de apresentação, né, para quebrar gelo, tem uma até que chama quebra-gelo mesmo, né, até técnicas que envolvam mais reflexão. Então, eu fiz os slides aqui, a gente vai discutindo, à medida que vocês sentirem necessidade de ir perguntando, vocês podem levantar a mão, ou então pode me interpelar, não tem problema não, tá? É um processo de interação. Bom,
Então, é preciso pensar o seguinte, se a gente já viu que todo o trabalho comunitário ele só faz sentido se tiver participação, né? Pelos vários motivos, só rememorando aqui, né, o que nós vimos, né? Primeiro, é um processo democrático, é um processo em que possibilita a apreensão de um conhecimento que muitas vezes ele não está verbalizado, ele não está sistematizado, né? Então, quando a comunidade participa, ali você tem uma produção de saberes, uma troca de saberes, que é fundamental para que o projeto, ou a ação, ou o programa possa, de fato, alcançar algum resultado, né? Por outro lado, a participação ela também pressupõe uma corresponsabilização, né? É um processo de aprendizagem mútua entre o técnico, o assessor, né? E a comunidade. Então, é uma troca, envolve esse processo de aprendizagem mútua, e corresponsabilização, porque à medida que eu me reconheço naquilo que eu ajudei, que eu construí, que eu ajudei a construir, não, que eu construí, aquilo eu me vejo como parte daquele processo, eu me reconheço como parte daquele processo. Então, há uma perspectiva de responsabilização maior, inclusive. É aprendizagem, é responsabilização, e quando o técnico ou o assessor, ou a pessoa que está ali contribuindo com o grupo, quando ele sair, o projeto não se esvai, porque foi um projeto construído na partilha, né? Na partilha. Então, todas as experiências bem-sucedidas são experiências que vão aprofundando os processos de participação, né? Porque a gente viu, acho que na primeira aula, que há processos de participação que são arremedos de participação, né? Às vezes a comunidade é chamada apenas para referendar projetos que já estão prontos, que já vêm com todo a elaboração, implementação, tudo pensado, muitas vezes no gabinete, né? E aí a população é chamada para referendar isso. Pode ser até que seja um projeto de qualidade, né? Mas um projeto que tende a não ter uma boa eficiência, porque as pessoas não vão se sentir partícipes do projeto de construção. A Márcia falou, então, na outra aula, o diagnóstico rápido, diagnóstico rápido participativo, DRP, que é uma primeira etapa assim, do processo de produção, de trabalho comunitário, que você, de uma certa forma, você tem que conhecer, diagnosticar aquela situação, né? É óbvio que se você tiver alguns dados mais gerais, do diagnóstico mais amplo, isso vai te ajudar, mas nada melhor do que a própria população, da própria comunidade, ajudar a construção desse diagnóstico, mapear os problemas, o contexto, né? As interações que se desenrolam naquela comunidade, naquele grupo. Então, o diagnóstico rápido participativo, que a Márcia falou, é uma das fases, é uma metodologia que pode usar dessas técnicas que a gente está falando aqui, né? Então, há várias outras metodologias, mas o diagnóstico, que é a primeira atuação, é uma metodologia. Então, a metodologia ela pressupõe uma abordagem, ela pressupõe definição de objetivos, ela pressupõe um percurso que você vai trilhar para obter um determinado fim. E dentro dessa metodologia, você tem as técnicas e dinâmicas, que é o processo que vai permitir, são meios e procedimentos, né, que vai permitir com que você execute, digamos assim, aquela ação e execute a participação. Então, obviamente,
que a metodologia participativa, as técnicas são igualmente participativas, né? Então, ela pressupõe que essa participação se desenvolva, que a própria técnica em si ela seja constituída como elemento do envolvimento dessa participação, né? Então, é o meio, o procedimento que se realiza para se chegar, para se executar um dado percurso, uma trajetória, uma metodologia que foi traçada como caminho para se alcançar um dado objetivo. Isso significa que as técnicas, né, elas podem ser usadas em diferentes metodologias, né? No campo da pesquisa, por exemplo, eu posso uma pesquisa-ação, que é uma abordagem em que o assessor, o técnico, ele está ali pesquisando e, ao mesmo tempo, agindo com a comunidade, né? Eu tenho uma metodologia que envolve, ao mesmo tempo que eu estou pesquisando, eu também sou agente de transformação junto com aquela comunidade, eu posso adotar diferentes técnicas, diferentes instrumentos. Desde questionários, entrevistas, isso também são técnicas, né, gente? Questionários, entrevistas de profundidade, né? História oral, que é você, às vezes, ouvir a história. Por exemplo, eu estou trabalhando com a comunidade quilombola, eu sempre falo aqui para vocês, e estou começando o trabalho agora também pela extensão com uma aldeia indígena lá em Brumadinho, né? E aí, é outra aldeia, que eu já teve uma época que eu já trabalhei com uma aldeia, essa aldeia é outra, uma aldeia mais nova, e a gente tem uma perspectiva de quando a gente chega, muito da escuta, muito da conversa, um pouco informal, né? Então, nos quilombolas, por exemplo, a gente queria estar trabalhando com o resgate das memórias dos antigos, aí a gente fez entrevistas de profundidade, que era tipo uma conversa que a gente vai anotando, que a gente vai construindo com eles. A perspectiva, inclusive, é que essa memória sirva como acervo da história do grupo para o próprio grupo recuperar alguns conhecimentos ancestrais que foram sendo perdidos, né? Por exemplo, é uma comunidade que os mais velhos faziam determinado tipo de doce, foi perdendo. Então, quando a gente vai trabalhar com história oral, com entrevista, não é só para contar histórias, as vivências pessoais, mas é também o conhecimento que foi sendo não perdido, mas que está sendo ficando apenas das pessoas mais velhas, né? Então, a perspectiva de levantar esse conhecimento sim, ouvir por inteiro, ouvir como eles ouvem, perceber a vida. Sim, com certeza, Rômulo. Essa é uma perspectiva. E é muito interessante que a gente vai aprendendo coisas também nesse processo. Às vezes você chega com alguns referenciais, mesmo da escuta mais qualificada, mas aí, de repente, você estabelece uma relação de proximidade tamanha que você fica também como aprendiz ali, né? É uma troca muito interessante. Pode falar, Romulo. A gente aprende mais do que ensina. O que eu percebo na minha, né? Eu tenho 56 anos, já trabalho com isso há muito tempo. E assim, cada vez que eu vou falar alguma coisa, eu aprendo muito mais. Eu falo, gente, é por isso que eu gosto de ensinar. Eu sou professor há muito tempo, e aí eu percebo isso e eu fico apaixonado, né? Que eu vou ensinar e quando eu saio, eu aprendi 1000 vezes mais. E é eles que querem aprender, que ensina muito mais a gente. É muito bom isso. Você falou uma coisa que eu também sinto muito isso, Romulo, mesmo até dentro da universidade, mesmo a todo momento, a gente que é professor, a gente é um aprendiz eterno mesmo, né? Isso. E nessas comunidades, assim,
é um saber que a gente nem na universidade a gente tem, né? Porque a universidade é um conhecimento de outra ordem. E é tanta riqueza de detalhes, de questões. Olha, eu estava discutindo com os meus alunos, a gente estava vendo um vídeo para discutir essas metodologias, e numa das coisas, uma das meninas é psicóloga e indígena, ela falando que os indígenas do grupo dela enxergam 60 tons de verde na floresta. 60 tons de verde, imagina, né? Quantos tons que a gente consegue enxergar na floresta. Então, a variedade, a capacidade, observe como é que o olhar, né? E aí, quando eles te mostram realmente lá entre os indígenas que a gente foi no sábado, quando eles vão te mostrando determinadas coisas, aí você começa a aguçar o olhar para coisa que você não via, né? Então, essa escuta, essa troca, ela é um aprendizado para a gente, você vai despertando sentidos, inclusive, que a sua vida na universidade, na cidade, com seus grupos, não te abria o horizonte, né? Então, esse caso aí dela falando que os indígenas enxergam 60 tons de verde, falei, meu Deus, né? Deve ter uma acuidade visual impressionante, né? Claro que a floresta oferece todas essas condições, mas eu duvido que um de nós chegarmos na floresta e a gente vai enxergar 60 tons de verde, né? A gente não tem nem palavra para nominar tantos tons de verde. Então, é importante a gente, nessas experiências, estar atento para isso, né? Então, você como técnico, você como educador social, você como assessor, qualquer que seja, ou interessado, né? É preciso que você esteja atento a essa condição também de aprendiz. Essas técnicas, elas podem ser dinâmicas de grupo mesmo, né? Que são dinâmicas que envolvem... Às vezes, algumas pessoas não gostam muito de falar que são dinâmicas, para não ficar o dinamicismo, né? Só ficar fazendo dinâmicas. Mas são técnicas que facilitam a participação das pessoas, né? Você pega, às vezes, as pessoas estão meio que ainda não... Se não é um grupo que não se conhece, ou que, às vezes, é um grupo que conhece, mas tem a timidez. Então, essas técnicas, elas ajudam em vários processos, inclusive de quebrar esse gelo aí, de propiciar encontros, né? Então, você tem dinâmicas de grupo, sociodrama, né? Que é você trabalhar com situações fictícias, jogos populares, né? O próprio... as próprias experiências dos jogos que tem nas comunidades, elas podem servir, vídeos, escuta qualificada, entrevista, ou qualquer outros meios que visam ampliar, aprimorar, chamar a participação, né? Então, esse ponto é importante, a gente sempre volta nessa perspectiva, porque a lógica é sempre da participação. Nesse livro, então, eu achei muito interessante que eles definem assim algumas categorias e colocam um conjunto de técnicas dentro dessas categorias, para a gente entender, inclusive, em quais momentos que você pode usar uma ou outra, né? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo técnicas ou dinâmicas vivenciais. Como o próprio termo está dizendo, isso pressupõe realizar uma vivência, que aquele grupo ele seja capaz de experimentar uma vivência, né? Aí você tem, inclusive, o sociodrama como um dos componentes, que eu crio uma situação fictícia e vou ali instigando as pessoas a se envolverem, a falarem, adotarem suas atitudes, né? Então,
essa perspectiva da vivência, experimentar uma vivência, ela é uma técnica muito rica, porque as pessoas elas vão assumindo ali aquela situação e vão procurando entender a situação, né? Quando é numa perspectiva de análise, porque ela pode ser utilizada tanto para animar, né? Quando você quer animar a participação, quer chamar a participação, quanto também em momentos de análise, né? Você tem, por exemplo, uma situação que você precisa discutir, analisar, você coloca um problema, cria lá uma situação problema, e cria uma situação fictícia, e as pessoas vão ali se expressando, buscando respostas para aquela situação, se posicionando lá. Por exemplo, acho que ela dá um exemplo, eu estou num barco, aí o barco está afundando, aí todo mundo tem que vir para cá, para o lado, aí o barco mudou, você vai fazendo situações, e ali como é que as pessoas estão se sentindo, o que é que elas vão se colocando para resolver os dilemas, né? Então, ela pode ser para animar, porque quando você fala, o barco está virando para a esquerda, todo mundo tem que ir para a direita, aí fica um ou outro, ela pode servir para animar nesse momento, ou pode depois servir para fazer análise. O que significa você trabalhar em grupo, o que significa, nesse caso, que tipo de solução que seria mais adequada, né? Técnicas com atuação. Essas técnicas elas usam expressão corporal para representar situações de comportamento ou formas de pensar. Aí a gente tem também, ela se aproxima das vivências, mas aí, na verdade, você cria muitas vezes personagens, né? Então, você vai, o corpo você vai movimentando, né? Tem algumas perspectivas de você usar o corpo como ferramenta de expressão, como ferramenta de mostrar potencialidades, né? Aqui, geralmente, essas técnicas que usam expressão corporal, você tem algumas características para deixar a pessoa mais solta, né? Para a pessoa ficar mais livre, mais. Né? Tem até algumas dinâmicas, estou tentando me lembrar aqui, gente, o nome de uma delas, que é de dança mesmo, né? Que as pessoas vão dançando, vão se tocando, vão se conhecendo, né? Como uma forma até de romper de barreiras, de quebrar barreiras, né? Mas isso vai depender do que você quer e do grupo que você está atuando, né? Há também técnicas auditivas e audiovisuais, né? Aí a auditiva é aquilo que a gente acabou de falar aí, que o Rômulo me disse, do ouvir, da escuta, né? Eu já falei para vocês a abordagem antropológica, né? A antropologia, ela é um dos componentes fundamentais quando a gente está no campo, né? E aí a abordagem antropológica ela é muito utilizada por exemplo, em comunidades étnicas definidas como quilombolas, como indígenas, né? E essa perspectiva, a gente tem uma pessoa que é referência ali para nos conduzir, para nos orientar com a comunidade, e a gente vai conversando com a comunidade e também anotando, né? Aqui, inclusive, você pode, em técnicas auditivas e audiovisuais, usar som para produzir determinadas sensações, né? Você pode pegar, por exemplo, uma música que o grupo que reporta alguma experiência do grupo, né? E ouvir, trabalhar com eles isso. Então tem várias coisas que permitem aportar informações e enriquecer a análise e reflexão sobre um tema. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando, foi até por um acaso, aconteceu, eu trabalhei uma música do Chico Buarque com meus alunos, né? Aquela música Construção, que a gente estava tratando exatamente
da descolonização do pensamento, e a gente estava tratando de conhecimentos, de outros saberes que são produzidos por populações que têm o seu conhecimento, né? E esse conhecimento nem sempre é validado como conhecimento legítimo. E aí a gente começou a discutir a partir da música do Chico Buarque, Construção, né? Buarque. Então, também esse é um recurso que você pode trabalhar, né? Também pode combinar com imagem, né? E aí, aqui você pode usar vídeos. Eu me lembro uma das últimas técnicas assim que uma professora da PUC que trabalha na área de comunicação, nós fomos assistir o filme num acampamento do Sem Terra, nós fomos assistir o filme Marighella, né? Aí a gente passou o filme Marighella, e aí depois nós fomos discutindo o que aquele filme, qual era o sentido daquele filme, o que ele representava como ponto que permeava também essa perspectiva da própria luta do MST, né? A própria luta do MST. Então, como que era a relação que eles viam? O filme, inclusive, foi um mote para a gente discutir como que eles viam a própria luta do MST, considerando aquilo que estava discutido lá no filme, né? Então, esse é um recurso também que a gente pode utilizar. Você passa um filme ou a música e você vai discutindo ali, fazendo a associação, né? Oi, Cássia, não tem problema não, viu? Pode chegar, vai chegar chegando, né? As Obrigada. técnicas visuais são aquelas que são escritas ou transformadas em gráficos, né? Textos ou mapas construídos, desenhos, vai depender também do que você quer, né? Se você quer, depois eu vou mostrar para vocês algumas experiências, vou explicitar um pouco mais, mas isso vai depender muito do que você quer. Geralmente, essas técnicas visuais que o livro fala, por exemplo, quando a gente divide o grupo em subgrupos, cada grupo fica com uma questão para fazer, discute em si entre eles, e depois você tem uma pessoa que é responsável para fazer o relato do grupo, e aí o monitor ou o assessor está lá anotando, escrevendo no quadro ou no papel as conclusões de cada grupo para depois se discutir no grupão, né? Então, essa é uma técnica que, inclusive, ela aprofunda muito a análise. Então, no diagnóstico participativo, por exemplo, é indispensável que você tenha isso, né? Que você faça uma dinâmica de dividir cada grupo fica com um pedaço, com uma discussão por fazer, depois a gente vem, esse grupo traz as suas considerações, abre para o grupão todo e discute, e ali o monitor vai fazendo a síntese desse processo. Tem também mapas, né? Tem mapas, você pode fazer mapas mentais, né? Que é a partir de uma leitura de uma dada coisa, como é que a comunidade sistematiza aquilo, ou então a partir do seu próprio conhecimento, várias possibilidades essas técnicas visuais permitem, né? A gente vai ver mais à frente como que é essas experiências desse tipo. As técnicas ou dinâmicas de apresentação, então você tem então voltemos aqui. Então eu tenho essa classificação das técnicas ou dinâmicas vivenciais, técnicas com atuação, né? Técnicas auditivas e audiovisuais e técnicas visuais. E você tem, elas se distribuem, elas se distinguem tanto como que elas podem se constituir como técnicas de apresentação
ou técnicas de aprofundamento e análise de um processo, né? Então, o que define uma técnica ou dinâmica de apresentação? Obviamente que é apresentar o grupo e propiciar esse grupo, que os participantes se conheçam, né? E o que os leva a estar ali, enfim, é uma perspectiva de que o grupo vai tomar conhecimento de todas as pessoas que estão ali, quem é aquela pessoa em linhas gerais, quais as expectativas dela com aquele trabalho, né? O que ela espera, é um levantamento inicial, um conhecimento inicial. E dentro dessas técnicas ou dinâmicas de apresentação, você tem uma particularmente interessante, que é chamado quebra-gelo, né? Que tem a finalidade de manter uma atmosfera de confiança e de segurança, possibilitando os participantes no processo ensino-aprendizagem. Então, o monitor ele tem que começar a levar as pessoas a falarem de si mesmas, né? Às vezes tem uma dinâmica muito interessante, não está escrito aí não, mas eu vou falar para você. Você desenha um animal, ou pega gravuras de animal, parte o animal no meio, os pequenos quadradinhos, e parte o animal no meio. E aí você entrega vários animais, e os participantes eles precisam encontrar com outro colega qual que é o complemento do animal da figura, né? Então, ele precisa encontrar no outro participante o complemento da sua figura. Então, aí, isso gera uma animação, um quebra-gelo, né? E nesse momento que as pessoas encontram o outro que complementa o seu animal ou a sua figura, eles conversam entre eles, se apresentam, né? E falam algumas coisas sobre si, cada um fala sobre si, pode, inclusive, discutir o que aquele animal representa para eles, e depois você abre essa discussão, né? Então, esse é um tipo de dinâmica também que possibilita você quebrar aquelas situações que, às vezes, uma comunidade que ainda todo mundo não se conhece, e mesmo que se conheça, né? Você induz uma interação entre duas pessoas e, dali, gerar um processo qualquer que depois nós vamos abrir para essas duplas se manifestarem, né? Então, aí a dupla vai... Aí, o que acontece? Eu apresento o meu colega e o meu colega me apresenta, né? Então, eu tenho que também, isso desenvolve a capacidade de escuta do colega, né? Eu tenho que lembrar, né, o que o meu colega me disse, quais os pontos de questões interessantes que ele colocou, porque quando abrir o expediente, quando abrir a roda para todo mundo, eu que vou apresentar aquele colega, dizer dele, olha, fulano é isso, gosta disso, né? Viu que esse animal ele lembra isso e isso. Então, isso é uma dinâmica muito interessante para começar um trabalho de animação. Aí, na sequência, se você vai fazer atividades de outros tipos de dinâmicas para diagnóstico, por exemplo, mas aí você já quebrou o gelo e a população já começa a se conhecer, né? Então, essa é uma coisa muito usada também. Se tem essas técnicas ou dinâmicas de apresentação, que são coisas que é para animar, que é para movimentar, que é para conhecer, para começar um trabalho, você tem também as técnicas de análise e aprofundamento, né? Então, são técnicas que demandam, inclusive, que o monitor ele seja capaz de dominar bem essa técnica, porque dali vai ter que surgir um texto escrito, uma síntese, um material que depois possa ser sistematizado.
Então, veja bem, é um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento da oralidade, um conhecimento da prática, que os sujeitos vão verbalizar, né? E aí você tem que ter o estímulo para a verbalização, questões, você pode ir colocando questões, né? Pode fazer, como eu disse, separar grupos com temática X e cada grupo discutir ali aquela temática e ir anotando, né? São o importante, se você vai adotar, se você quer aprofundar uma temática, aprofundar a capacidade de análise e discussão, você também tem que ter os pontos centrais, você, de alguma forma, tem que ter os pontos centrais, porque, embora não seja uma questão de cima para baixo, que você é o detentor do conhecimento e vai lá levar, mas você é o organizador, é o sistematizador, né? Então, você tem que ter todo o material pronto, tem que ter alguns pontos centrais para você ser capaz de mobilizar. Como é uma dinâmica de análise e aprofundamento, a função dela, principal característica, que ela deva aprofundar a discussão e o conhecimento sobre um tema em debate, né? Então, eu estou lá, no caso do projeto Dom Helder Câmara, que foi Dom Helder Câmara, né? Que foi um dos projetos que eu falei aqui nas aulas atrás. Você tem uma discussão, como que a gente vai fazer para os jovens, né? Uma discussão dos jovens e o envolvimento deles com a agricultura, né? É preciso a gente mobilizar uma série de questões até para trazer o jovem para discutir a importância da agricultura, aprofundar esse conhecimento desses jovens para angariar, inclusive, que eles venham, rompam com aquele estigma, né, de que o pessoal da cidade estigmatizam eles por eles serem agricultores. Então, você vai discutir, aprofundar esse conhecimento sobre agricultura, mas aí você tem algumas questões que você coloca para o debate, né? Várias técnicas você pode usar, tantas técnicas vivenciais, que aí as pessoas vão vivendo situações de falta de alimento, como é que fica, né, na cidade, você vai colocando as pessoas em situações assim, que permitam a ela, nesse caso, né, compreender, vivenciar de uma maneira fictícia uma condição que vai aprofundar, aí nesse caso, a importância da agricultura para a cidade, por exemplo. Tá? Obrigada, Rômulo. Obrigada. Então, um conjunto de coisas. Aí você tem tanto a perspectiva, você pode fazer mapas falantes, né, que são mapas que você vai também... É interessante, nós fizemos os mapas lá no Quilombo, porque a gente não, nem eles sabiam ao certo quantas casas, quantas nascentes que tinham perto por ali, né? Porque uma das questões que eles queriam é ver a preservação de nascentes. Aí a gente vai, coloca para eles um papel, onde é que você está, coloca onde é que você está, o que é que tem perto aqui, quais os elementos que você pode identificar. Aqui tem nascente, aqui tem a casa de fulano, quem é esse fulano? Eles vão desenhando e vão contando a história do lugar, né? Então, vai depender também porque aí você, inclusive, mapeia, nesse caso, algumas instituições que estão ali. Ali tem um posto de saúde, ali perto tem um posto de saúde. Mais ou menos quanto tempo daqui para lá? Mais ou menos uns 500 metros. Inclusive, as pessoas, aí você vai pedindo para as pessoas desenharem. Quando são coisas que precisam recuperar alguns conhecimentos, você pode também colocar jogo de memória, né? Fazer pequenas coisas que vão
permitindo às pessoas palavras-chave e que vão pedir palavras-chave para as pessoas, essas palavras, o que elas te remontam, o que lembra, né? Obviamente também, por exemplo, lá no Quilombo, quando a gente foi lá no Quilombo, a gente já sabia, uma região mineradora, né, gente? Então, a questão da Vale, novamente a Vale, né? Falou em Minas, tem a Vale, né? E aí, uma das questões que a gente leva para eles, como é que fica aqui a questão da Vale? Como é que era o garimpo aqui antes? Tem ainda resquício de garimpo? A gente vai puxando pela memória, aí eles contam as histórias, rememora como que foi a chegada dos seus antepassados, né? Às vezes alguns até um pouco traumatizados. No caso dos quilombolas, a gente tem os mais velhos, têm algumas resistências, porque ouviram muitas histórias de muito sofrimento, né? Dos bisavós, né? Alguns casos, por exemplo, nesse quilombo, uma parte das pessoas eram fugiam, né, das minas, eram perseguidas pela polícia e tudo. E então situações que às vezes eles não querem rememorar porque são situações que revivem traumas da ancestralidade. Aí a gente tem que ter muito e trabalhando muito com eles, recuperando a dimensão da ancestralidade, aquilo que foi da resistência, aquilo que foi do legado que eles contribuíram para a construção daquele espaço. Né? A gente tem que também ter sensibilidade para que a gente não adentre force uma situação que é uma situação que eles não querem porque causa muito sofrimento. Né? Eu vou, inclusive, para o semestre, para o ano que vem, a gente está pensando em trabalhar com os adolescentes, trabalhar com o slam, que é uma linguagem de poesia jovem, poesia marginal, porque aí com o slam, na poesia, você consegue recuperar um pouco da memória, transformando isso em poesia. Então, mesmo que sejam situações dolorosas, quando a gente estimula que isso seja falado em formato de poesia, não é que você vai esconder a dor, mas isso consegue ser mais exprimir e recuperar aquela memória, inclusive a memória de coisas de resistência, de aprendizagem. Né? A gente trabalha, então, nessa perspectiva de mostrar que isso foi um ponto forte, digamos assim, né? Um ponto forte daquela comunidade, a capacidade de resistência e de criar ali alternativas e de ter um conhecimento que pode ser recuperado e produzir novas transformações. Por exemplo, tem um professor de química que desenvolveu com eles lá a história dos doces. Olha que coisa mais bacana. O professor de química da Universidade Federal de Ouro Preto foi lá trabalhar com os quilombolas, recuperando esses doces antigos, né? A tradição dos doces antigos. E aí, o que ele fez? Ele vai trocando conhecimento à medida que ele acompanha o fazer do doce, como era feito o doce, ele vai, inclusive, conhecendo os elementos químicos. Né? Ele vai conseguindo, ele vai trabalhando isso no conhecimento da química, que depois ele pode levar para a própria escola, onde os netos dessas pessoas estão estudando, que é uma escola quilombola. Olha como é que você tem uma potência nesse trabalho, né? Ele recuperar, vamos produzir para ampliar a venda, porque isso é um referencial da história daquele povo. E isso se transformou num material didático, para depois
os bisnetos, os netos que estão na escola e saber. A gente está estudando aqui um conhecimento da nossa ancestralidade, né? Então, tem um conjunto de coisas que você pode fazer, né? Técnicas ou dinâmicas de avaliação. Gente, sempre que a gente faz o nosso trabalho, a gente precisa estar avaliando e monitorando, né? E junto com a comunidade. Quem vai monitorar, avaliar é a comunidade, não sou eu que vou chegar lá, né, e avaliar. Não, ela, assim como ela precisa estar presente quando da elaboração, do diagnóstico e da definição das estratégias, da definição do percurso que eu vou traçar, ela também tem que estar presente na avaliação. Aliás, mais ainda, porque ela é a parte interessada, né? Então, essas técnicas ou dinâmicas de avaliação, elas permitem avaliar como que foi o desempenho tanto do trabalho dos técnicos, dos monitores, quanto o próprio desempenho das pessoas, né? O que eles aprenderam, avaliar o que a gente aprendeu, né? Esse método, ele trouxe o quê? Ou ele não foi suficiente, deixou lacunas. Por quê? A avaliação, ela também tem que registrar as lacunas os percalços que a gente encontrou no meio do caminho e como que a gente foi superando. A gente costuma, na avaliação, não ver esse processo dos buracos que tinha, das dificuldades, porque parece que, se você está tratando das dificuldades, é como se o seu trabalho não tivesse dado certo. Não, as dificuldades, elas também têm que ser registradas, porque é a partir das dificuldades que você vai encontrando as soluções. E quando você registra, né, você, inclusive, está indicando um conhecimento para frente para outros grupos, que vai encontrar dificuldades, né? Mas a possibilidade de que a dificuldade ela vai te impulsionar para você. Então, como é que você contornou essa dificuldade, né? Eu também fiz um trabalho, uma época, a gente foi contratada, a PUC ganhou uma licitação, a gente foi contratado para fazer uma avaliação em vários grupos de produção de economia solidária, e aí nós fazíamos isso. Eu fui a coordenadora e tinha várias equipes. Tinha um grupo de produção de cestos aí no Rio de Janeiro, estou tentando me lembrar onde que era no Rio. Era na Baixada. CENI, era um grupo de produção de cesto de... Aquele negócio que dá em brejo, como é que chama, gente? Alguém lembra aquela... Parece bambu que dá em brejo? Ai, meu Deus, como é que é o nome? Me Chama fugiu. tabu. Tá boa, tá boa, tá boa, não é isso? Não, tabua. Tabua, tabua. É, Maria de Fátima. Então você conhece. Você já viu o cesto de tabua? já. Tem esteiras, cestos, tem várias coisas mais. Tem gente que vive disso aqui. Você está onde, Maria de Fátima? No Rio? Estou na Bahia. Estou em Caetité, na Bahia, no Nordeste. Ah, que maravilha, viu? Quero voltar lá para a Bahia. Vou fazer igual o I don't want to stay here. Quero voltar lá para a Bahia. Volte mesmo, será muito bem-vinda. Ah, esse lugar é maravilhoso. Amo a Bahia. Aliás, eu amo o Brasil, mas eu amo a Bahia mais ainda. Então, é tabua, né? Tabua, né? Porque a CENI, ela mora no Rio, e a gente foi avaliar um grupo de produção que fazia cestos belíssimos. Gente, esses cestos, eu tenho até um aqui, mas está lá na cozinha, não vou pegar agora não, senão eu ia mostrar para vocês. Eram, inclusive, vendidos para o exterior, vendidos para fora, de tão bem feito. Aí na Bahia tem assim também, Maria de Fátima? Fazem também chapéu, sabe? Chapéus. Chapéu. Olha, chapéu eu nunca tinha visto, não.
Nunca Não tinha vende visto. para o exterior, não, amiga, mas tem isso aqui há muitos anos. Ah, quando eu for em Caetité, eu vou te procurar aí, viu? É, mas aí, nesse processo, a gente avaliava junto, tinha um grupo, inclusive, nesse grupo de produção, tinha uma escola que ensinava as meninas, adolescentes, a produzir. Então, era um grupo que tanto eles vendiam, era um grupo de produção, quanto era uma escola que ensinava, né? E eles tinham recebido recursos da Caixa e a gente foi lá como coordenador da avaliação. Aí nós ficamos lá uns 2 dias, junto com elas, fazendo a avaliação. Então, tinha desde técnicas também, que a gente mobilizava essas dinâmicas de análise, perguntas, aí a gente ia levantando perguntas, né? Elas tinha uma primeira parte que ela colocando no papel algumas questões que elas achavam, e outras elas verbalizavam, e a gente anotando tudo, né? Fazíamos roda de conversa, que era sentar em roda, e olha, teve esse curso, quais os pontos? A gente fazia, quais os pontos que foram importantes? Vocês tiveram algum problema? Qual o problema? Relata, ia relatando. Aí a equipe ia anotando. Depois que estava tudo anotado, a gente sintetizava, abria no quadro e discutia com elas. Olha, os pontos que vocês colocaram, para que elas também vissem aquilo que foi feito em cima do que elas falaram. Não basta eu capturar, né? Eu pegar lá o que elas falaram, depois escrever do meu jeito e não devolver para elas, né? Então, a gente fazia uma segunda etapa, capturou aquilo, elas fizeram a avaliação, a gente sintetizou, olha, gente, então esses pontos, é isso, tem mais alguma coisa? Se elas concordavam, falavam, não, esse aqui não, tem mais uma coisa que poderia, não é tão, essa coisa aí não tem tão importância, não sei o quê, a gente ia fazendo os ajustes, né? E elas se viam nesse processo. Isso, então, é outro ponto que traz para a gente essa dimensão da importância da participação. Algumas questões são importantes para a gente levar em conta, né? Primeiro, as dinâmicas que você vai usar vai depender do tamanho do grupo. Tem algumas dinâmicas que elas não podem ser com um grupo muito grande. Por exemplo, a dinâmica de rede, a gente vai ver ali, né? Não pode ser 50, 60 pessoas, né? Talvez sejam dinâmicas maiores. Dinâmica de rede é uma dinâmica que ela envolve um grupo menor, né? Você pode até fazer 2 grupos, tem um grupão, você pode até fazer 2 grupos, né? É preciso, então, considerar cada dinâmica, vai depender. Essa dinâmica que eu estou falando aí do animal, que você parte no meio e distribui aleatoriamente, esse é o negócio que dá até para um maior número de pessoas, que aí as pessoas têm que ir procurando as outras, quem está com isso, quem está com aquilo, fica aquele burburinho assim, mas é interessante, que cria uma sensação um burburinho bom, né? Um barulho bom. Conhecer bem o manejo da técnica é importante você dominar, porque você vai estar ali sistematizando. Então, geralmente, a gente tem que ter uma equipe, 2 ou 3 pessoas para estar acompanhando a gente, que você vai sendo o monitor ali, sendo o intermediador, mas precisa ser anotado, né? Aquilo que vai sendo falado, aquilo que vai sendo. Precisa alguém que tenha agilidade para ir fazendo a anotação. Ou mesmo a gente pode discutir com o grupo se alguém se dispõe a ser o relator, ajudar, né? Isso é também uma coisa legal, né? A própria comunidade ser relatora daquilo que ela está falando, né? É preciso ter criatividade, flexibilidade. Então, às vezes, uma técnica ela precisa ser ajustada imediatamente, né? Às vezes, uma pessoa muito tímida. Lá nesse trabalho do Dom Helder Câmara,
o texto fala que as mulheres eram muito tímidas no início, né? Aí elas tiveram, que eles iam trabalhar com agricultura familiar, e primeiro eram os homens que vinham, né? De vez em quando vinha uma mulher, aí elas começaram a pensar, a equipe começou a pensar como é que a gente vai inserir as mulheres nessa discussão, né? Porque elas ficavam caladas, né? No interior, muito caladas, tinham medo de, sei lá, um pouco, às vezes, timidez mesmo, né? E aí elas começam a discutir questões relativas a problemas de saúde feminina, e aí começa a chamar as mulheres com algumas temáticas assim, vamos ver como é que fica, como é que é a discussão da saúde da mulher, se as mulheres elas têm acompanhamento, quantas vezes elas vão ao médico, algumas coisas assim, e aí foram chamando as mulheres e mobilizando as mulheres, daí a pouco os grupos estavam mistos, né? Então, também é preciso ter flexibilidade, ter percepção, né? Boa capacidade de síntese, capacidade analítica e dinamismo. Aí eu trouxe aqui uns exemplos, olha. Essa é uma dinâmica de rede, ou de novelo de lã. Alguém já viu esse tipo de dinâmica? Como é que é esse tipo de dinâmica? Tem um conjunto de variações desse tipo. Você pega um novelo de lã, ou é melhor um novelo de cordão, né? Que o cordão não. Aí você pega, começa a pessoa que é a monitora, joga para uma da frente, manda ela pede, você se apresenta, fala algumas questões que você acha relevante, né? E joga para outra pessoa. Aí aquela pessoa. Aquela pessoa pega, fala sobre ela, o que ela também está esperando, as expectativas que ela tem, joga para outra. Tá? Deixa eu ver quem participou. A Seni já participou. O que você achou dessa dinâmica, Seni? Você gostou dela? Foi interessante, foi interessante. Foi num curso sobre contação de história. Então, o grupo teve que contar uma história. Cada um começava com uma frase e passava o novelo para uma pessoa. Foi bem interessante, eu gostei. Então, tá vendo? Vai depender do objetivo. Aí, nesse caso, era a contação de história, você joga para outra contar a história, né? Para ir completando. Então, Isso, você vai, vai né? completando a história. Você vai construindo a história coletiva, não é isso? Mas ela pode ser usada para Sim, várias foi coisas. esse o objetivo. Você pode tem uma dinâmica de integração, quando você quer integrar o grupo, né? Você vai se apresentando ou falando alguma coisa, e aquela pessoa que você jogou o novelo para ela tem que prestar atenção no que você está falando, porque depois, essa é uma segunda variação, depois você vai voltar pelo mesmo percurso para desfazer a rede. E aí, isso é uma coisa legal para as pessoas aprenderem a escuta do outro também, né? Eu jogo a coisa para a Seni, falo, me apresento, falo algumas coisas ali interessantes dentro da... Ou então, não só de apresentação, eu quero discutir um tema, eu falo, jogo para a Seni fala, joga para Maria de Fátima, a Maria de Fátima joga... Só que aí, então, vai criando o emaranhado. A gente vai discutir a complexidade, você pode discutir a complexidade disso. Pode falar, Regina. Regina, pode falar. Nós não estamos te ouvindo. E agora? Agora sim. É porque eu estava com fone. Nós experimentamos essa experiência quando a gente estava fazendo uma assembleia sobre sinodalidade,
que é justamente essa questão da escuta, né? Então, assim, é muito interessante, porque é o que você falou. Você vai montando, né, a rede, e quando você vai desmontar, é que a gente percebe se a escuta realmente fez o sentido, né? Porque você vai voltando pelos mesmos caminhos. Isso é muito interessante, muito bacana. Isso, inclusive, para a gente aprender a escuta mesmo. Isso é uma coisa legal, porque aí, quando eu voltar, então chegou lá no final, aí volta para Maria de Fátima. A Maria de Fátima tem que falar o que a outra, quem é a outra, aí a Maria de Fátima volta para a Sene, e a Sene tem que falar o que a Maria. Enfim, você vai ter que voltar para o zero, você tem que desfazer. Né? E aí você discute ali, inclusive, como é que foi a escuta, né? Trabalha, porque lembre-se, a questão participativa ela não tem só um elemento da materialidade, da gente conseguir uma coisa material, mas principalmente um processo de aprendizagem da interação. Eu tenho que desenvolver as habilidades para as pessoas estarem interagindo, estarem escutando, reduzir conflitos, a trabalhar em equipe. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou ali chamando as pessoas para participação, eu estou discutindo esses componentes. Né? Então, como é que foi a nossa escuta? Ficou faltando trazer algum elemento importante que o outro falou e que eu não me lembrava, né? Então, como é que fica essa questão da escuta? Né? Tem algumas variações dela aí que, inclusive, uma pessoa, às vezes, fica no meio, ela está toda trançada, para a gente discutir o papel do líder. Como é que é esse líder? Se ele está todo enrolado, se ele está todo... se tudo tem que passar por ele. Então, você discute também até relações de poder. Mas essa é uma dinâmica muito legal, ela é muito interessante. Tem uma terceira variação dessa dinâmica, que você põe uma pedra nela, e aí você vai jogando, e o grupo não pode deixar a pedra está amarrada numa das pontas, e você vai jogando assim, né? Mas o grupo não pode deixar a pedra cair, porque a perspectiva é exatamente que é o esforço coletivo ali, na coisa que vai permitir que aquela coisa funcione. Né? Então, tem um conjunto de variações dessa técnica aí. Né? E se você quer aprofundar alguma temática, você também pode fazer, mas ela é menos apropriada para isso, porque ela não pode nem demorar muito tempo, né? Quando ela vai e volta, ela já demora um bom tempo, pelo menos uma meia hora, 40 minutos. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso, nesse processo. Observem aqui esse exemplo, que está vendo que não é muita gente. Eu já vi dinâmicas de rede com 25 pessoas, 30 pessoas, né? Que é possível fazer com um número maior, não tem problema, não. Aqui é aquela dinâmica de que as pessoas vão se abraçando, né? Você vai fazendo uma corrente, também é para aproximação. Aqui é feito, inclusive, com adolescentes dentro de sala de aula, né? Você vai dando as mãos e vai fazendo uma roda dentro da outra, para você entender como é que essa roda ela se constitui. Costuma aqui, depois, todo mundo ter que virar. E você tem que virar de forma que você não quebre o elo da corrente. Sabe? Aí todo mundo vira, tem que virar com cuidado, porque a perspectiva é que nas dificuldades, quando a gente consiga manter unido o grupo. Né? Então, eu vou abraçando, vai abraçando, e depois todo mundo vira e vai tentando virar sem que quebre esses elos da corrente. Então, também, outra perspectiva de você pensar em estratégias de mobilizar as pessoas compreenderem esse processo de interação. Aqui é um dos exemplos que eu falei para vocês, o mapa. Ó. Olha como é que... Aqui é um grupo que fez uma análise do assentamento rural lá em São Paulo, e aí
pede as pessoas para irem desenhando as localizações, está vendo? Ó? Elas vão marcando as localizações. Aqui a gente vai conhecendo, inclusive, o território, né? O que tem no território, as instituições, ó, aqui tem mercado, se tivesse uma escola aqui perto, né? Então, a gente vai... Aqui, nesse caso, esse desenho funcionou, inclusive, como um fluxograma de trabalho, que era o pessoal dessa equipe estava, inclusive, analisando como é que iria dispor no território essas várias atividades, onde é que eu ia botar o chiqueirinho do porco, a horta, né? Mas aí a partir do próprio conhecimento. Então, você tem galinha, então eu preciso pensar numa estrutura de organizar esse espaço em função desses vários elementos. E, por fim, que eu me esqueci de pôr uma dinâmica, deixa eu ver se eu me lembro dela, gente. Não, a do barco, tem a do barco, mas não é essa, não. Deixa eu ver qual que é a outra dinâmica que eu queria falar para vocês. Tem, então, a caminhada transversal. Antônia, tá ouvindo a gente? Acho que travou, gente. Parece que ela tá reconectando, gente. Vamos ver. Chegou. Oi, gente, vocês me desculpem aí, caiu a minha internet, viu? Caiu, me desculpa aqui, eu tive que rotear o celular, porque senão nem conseguia, caiu a internet desde ontem que eu estou tendo problema aqui com a Vivo. Mas, enfim, eu já estava acabando mesmo, a perspectiva era fazer esse apanhado aí e dizer para vocês o seguinte, nós vamos montar a cartilha para o ano que vem. Para esse ano, não é possível, porque nós já estamos no final do ano, e aí eu vou desenvolver melhor essas experiências, esses exemplos, né? Que aí vai ficar de material
para vocês poderem consultar, né? O pessoal da Casa Comum, assim que a gente produzir, eu vou pedir a eles para encaminhar para vocês. E aí, futuramente, se a gente tiver condição, a gente pode fazer um curso presencial, né? A gente pode fazer um curso presencial, vocês vêm conhecer Belo Horizonte aqui no final de semana prolongado, que a gente vai ter muito prazer em recebê-los aqui, viu? Eu queria ver se tem alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de fazer, ou alguma colocação da experiência de vocês, né, gente? Que eu acho que é muito mais rica do que eu que tenho um conhecimento que é só no nível de extensão, né? Das práticas extensionistas da universidade. Então, acho que se vocês quiserem colocar, me fala aí, Fátima, com o que você trabalha aí? Uma amiga trabalha aqui no Instituto Dom Alberto Guimarães Rezende, que ele é mineiro, muito querido que nós tivemos aqui. E ele está enterrado aqui dentro da nossa catedral. Aí criamos esse instituto. Nesse instituto, a gente pensava fazer os trabalhos que ele fazia, que era fazer caridade, fornecer crianças carentes, para as pessoas carentes. Aí nós criamos o instituto, começamos a fazer outros trabalhos também em torno de cursos de Libras para as pessoas. A gente desenvolve um trabalho bom. É muito difícil, porque você sabe como é a situação, né? Mas também deu experiências de trabalho com comunidades quilombolas, que lá é um espetáculo. E a gente, na pandemia, forneceu muita cesta básica para aquelas pessoas carentes. Trabalhamos com as crianças, com os jovens, né? Que bacana, Fátima. Então, você tem um trabalho que é com vários públicos, né? Sim, sim. Ai, que bacana. Nós fizemos o curso de Libras assim de uma forma incrível. Nós tivemos mais de 200 alunos. Nós tivemos alunos aí até de Minas, São Paulo, os municípios vizinhos nossos aqui. Agora mesmo nós vamos fazer a entrega do certificado. E nós estamos começando. Eu falo sempre que o Instituto ainda está novinho, só tem 2 anos, e a gente vai continuar fazendo os trabalhos nesse sentido. Nós trabalhamos no Instituto aqui, Instituto Dom Alberto Guimarães Rezende. Talvez conheça alguém da família aí, Guimarães Rezende. Ele morou aqui em Caetité 21 anos, foi bispo nosso aqui, maravilhoso. Era um santo, um santo. Ele vai se tornar santo ainda no dia. Ele era bom demais. Bom, talvez ele seja parente do Dom João Rezende Costa, que também foi nosso arcebispo aqui. Pronto. Eu não sei se ele tinha outro parente, não. Sei que ele era de Minas, aí de Belo Horizonte, e ele ficou com a gente aqui, graças a Deus, 21 anos. E quando ele faleceu, ele falou que queria ser enterrado aqui. Então, ele é enterrado dentro da Catedral de Senhora Santana. Então, não ver se a gente consegue fazer os trabalhos que ele fazia, sabe, amiga? Com muita dificuldade, a gente está tentando. Mas é assim mesmo, Fátima, a gente vai devagarzinho, o trabalho de formiguinha, mas é a formiguinha que vai fazendo o trabalho cotidiano, né? E uma hora, você teve 200 pessoas fazendo curso de Libra, olha que coisa maravilhosa, né? Foi. Na pandemia, como a gente não podia repassar e servir a sopa por causa da pandemia, nós começamos a dar esses cursos. Muito bem. Parabéns, viu? Parabéns. Alguém mais gostaria de fazer um pouquinho? Conta a sua experiência aí, Seni, para a gente, já que a gente está finalizando aqui nossa última semana. Seu microfone não está desligado. Você quer falar? Seni? Regina, quer falar um pouquinho, Regina? Para Maria de Fátima conhecer o trabalho? Deixa eu ver quem mais que está aqui. Deixa eu ver quem mais que está aqui.
aqui, além da Regina. Deixa eu chamar alguém. Quer Bom, falar um pouquinho, Regina, para a Fátima conhecer o seu trabalho? Para quem não ouviu, né, da outra vez, eu sou cuidadora social, né, trabalho com crianças em situação de risco e sirvo na comunidade, né, aqui na nossa comunidade em Contagem, a paróquia Nossa Senhora da Boa Nova. Eu trabalho com a pastoral familiar, noivos, batismo, preparação de batismo, né? E outras coisas mais. O que der para a gente fazer, a gente está fazendo. Como a Fátima falou, realmente o trabalho da missão, né? Ela é muito grande, e ele é muito complexo, né, Fátima? Porque assim, a gente sabe que para nós que trabalhamos na igreja, com a igreja, né? Eu falo que é desafiador, porque a gente tem dois tipos de fiéis, né? O fiel que é o telespectador e aquele que fica por trás dos bastidores. Aquele que sua, que faz, igual eu estava vendo tudo que você passou hoje sobre técnicas e tudo, eu estava lembrando, porque mês passado nós vivenciamos o encontro de casais com Cristo na paróquia, e a gente são 3 dias de encontro na primeira etapa, e a gente faz o sociodrama. Então, assim, como que a gente leva a técnica, como que a técnica é importante, né? Porque, assim, até então, a gente só faz coisas na prática, na raça, né? E como que a técnica, a teoria, como que isso é importante na vida da gente que está à frente, né? Que somos liderança, que somos formadores de opinião, né, para várias pessoas. E agora, no dia 13, como o Papa decretou que o dia 14 é o Dia Mundial do Pobre, nós estamos promovendo, né? Porque aqui, a nossa paróquia ela é composta por 8 comunidades na região de Contagem. E a gente tem 3 comunidades que são comunidades que ficam em locais mais carentes. Então, a gente vai comemorar esse Dia do Pobre, nenhuma dessas comunidades, com celebração, e após a celebração, a nossa comunidade ela tem uma ação social com dança, aulas de reforço, né? Então, assim, vários projetos bacana, e nós vamos aproveitar, vamos levar um profissional do CRAS para falar da promoção da vida. Chamamos também um profissional de nutrição que serve junto comigo na pastoral familiar, e ela vai falar sobre reaproveitamento de alimentos. A gente vai fazer oficinas de pintura de rosto com as crianças, e logo após, ao meio-dia, nós vamos servir o almoço para todas as crianças e pessoas que estiverem lá no local. Então, assim, eu acho que é muito enriquecedor, vale a pena. Que bacana, Regina. Parece que o dela congelou, acho que caiu também. Hoje está caindo tudo. O projeto dá certo, né? Quando a gente vê que deu certo. Não importa o trabalho, não importa se você trabalhou um mês, uma semana, passou noite sem dormir, o importante é que vale a pena. Vale a pena, né? Muito bem, Regina, muito bem. Você é uma guerreirona, né? É por aí. Adelson, você está aí, Adelson? Quer falar um tiquinho? Vamos ver se o Adelson fala um tiquinho. Quer falar, Adelson? Tiquinho, cadê você? Está me ouvindo? É bom a gente interagir, gente, para a gente saber o trabalho um do outro. Cássia, quer falar um pouquinho, Cássia? Oi, Antônia, vou tentar, vou ver se a câmera vai abrir aqui. A internet por aqui também anda falhando, muita instabilidade de internet nesses últimos tempos, da sobrecarga, eu acho. Não, aí, tá vendo? Ela não tá, eu estou tentando clicar aqui para abrir a câmera e não vai.
Você pode Vamos falar, a gente te tentar escuta. falar. Não, mas assim, só falar Abriu, rapidamente, né? Cássia, aí, ó. Apareceu? Ah, Apareceu. foi verdade. Apareceu. Torcer para ficar aqui. Então, eu sou de Belo Horizonte e eu faço parte de uma organização da sociedade civil que se chama Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. É uma organização que quer ser muito ousada, né? Ela já existe há mais de 30 anos, uma ousadia de tentar alcançar os municípios de Minas Gerais. Obviamente que, como são muitos, né, 853 municípios, nós não damos conta, mas dentro das nossas possibilidades, o nosso grupo é um grupo todo de voluntários. Então, a nossa ideia é difundir o Estatuto da Criança e do Adolescente em todos os lugares, contribuindo com momentos formativos. Conselheiros dos direitos, conselheiros tutelares, professores, educadores de outras organizações, lideranças comunitárias, pastorais. Nós temos uma proximidade muito grande com a pastoral do menor, pastoral da criança também. Então, assim, vamos tentando difundir esse trabalho. Vez por outra, a gente consegue algum recurso financeiro por meio de projetos, que nós nos organizamos com nossa documentação também, para participar de algumas oportunidades de financiamento, para ter recursos, para produzir algum material, para fazer projetos com os próprios adolescentes, para discutir políticas públicas, orçamento público, direitos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos dessa maneira, mas é um trabalho muito árduo, pela dificuldade de alcance e pela dependência de recursos financeiros em alguns momentos. Os associados contribuem, mas de 2020 para cá, por exemplo, por conta da pandemia, todo mundo num aperto financeiro muito grande, vários colegas tiveram seus postos de trabalho modificados, perderam emprego, foram para outros lugares, então, mas temos resistido, né? E aí, essa questão, quando a gente tem oportunidade de fazer os momentos formativos com os diversos grupos, e entre nós mesmos, nós também buscamos nos capacitar continuamente, estar atualizados com os temas, nos envolver também com algumas discussões políticas. Por exemplo, agora nós estamos nos preparando, ou tentando nos preparar para incidir, assim, participar da discussão do orçamento público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, para discutir para onde que vai o dinheiro, quais são as prioridades na área da infância, não deixar nenhum grupo social de crianças, adolescentes e famílias fora do orçamento público, né, priorizar realmente, fazer a interlocução com a assistência social, com a educação e tal, né? E aí a gente procura fazer um trabalho com técnicas participativas, né? Então, se vamos, por exemplo, trabalhamos muito com grupos, simulações, então a gente cria algumas simulações, cria alguns teatros, assim vai envolvendo as pessoas para simular e discutir os temas que são meio áridos, às vezes, de uma maneira mais suave, né? Traduzindo, entre aspas, os conceitos, e também com os adolescentes, né? Criando espaço para eles criarem as suas formas de se comunicarem. Então, tem uma turma muito criativa, nós temos alguns adolescentes no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, muito criativos, também no norte, em Montes Claros, e aí a gente vai tentando
a si, né? Então, quanto mais a gente aprende ou reaprende, né? Que é também assim, essa da rede, por exemplo, que você falou desde a aula passada, né? Com aquela conversa lá como é que chama o projeto lá do Manuelzão, né? Ela da Manuelzão, da rede, por exemplo, a gente vai atualizando a técnica, né? O jeito de fazer, de registrar. Então, assim, eu gosto muito dessa atuação, me move muito justamente porque são formas de tentar estar perto das pessoas, né, ouvindo. Tivemos as dificuldades por conta da pandemia, estamos tentando nos reaproximar agora. O 2002 tem sido um ano de muitos desafios, então pretendemos nos reorganizar melhor para 2023. É isso, Muito gente. bem, Obrigada Cássia, pela bacana. atenção. Obrigada. Não. Muito bem, que experiência bacana. Gente, só experiência bacana, né? A gente precisa ter esse espaço para trocar essas informações, viu? Acho que é muito legal isso, né? Mais alguém gostaria de falar? Lília, podemos despedir aqui, Lília? Gente, vocês vão ter o certificado lá em função da participação, viu? Aí é com a Lília, que é a responsável. Eu queria mais uma vez agradecer, pedir desculpa pelo inconveniente, viu? Da queda aqui, como a Cássia falou, da instabilidade. Queria desejar o meu abraço fraterno para vocês e esperar encontrá-los em algum momento da nossa vida, pessoalmente ou em algum outro curso, e desejar que a gente possa ter tranquilidade, muita esperança, né? Que nos aguarda aí muita esperança para a gente construir, de fato, um mundo melhor. E como a Casa Comum diz, né? Partilhar, não é isso, Lília? Soltou meu fone aqui, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, gente, hoje é o nosso último encontro. A gente também quer agradecer demais a Antônia, viu, gente? A Antônia, ela tem uma disposição, uma capacidade de acolher as nossas sugestões, né? De dialogar com a gente nesse sentido. A gente vai seguir fazendo muitas coisas juntas, né, Antônia? Porque a ideia, né, da Casa Comum é essa também, da gente incentivar cada vez mais processos educativos não formais, vamos dizer assim, né? Não enquadrados, digamos assim, né? Na metodologia comum, mas que sigam ajudando a gente a agregar outras pessoas. O certificado nós vamos disponibilizá-lo, vamos tentar fazer isso já nas próximas semanas, vamos fazer contato com vocês. Eu mandei pelo WhatsApp de vocês um link para a gente fazer uma breve avaliação do curso. E vou reforçar, quem recebeu, por favor, preencha, é muito importante, não demora 2 minutinhos, é um formulário de avaliação que você não precisa se identificar, então fica muito tranquilo para avaliar. Vou reforçar esse formulário por e-mail a partir de amanhã, mas é muito importante para a gente esse retorno, né, para a gente seguir melhorando. E vou mandar também, não vou dizer que é amanhã, porque amanhã eu vou mandar o formulário por e-mail, mas na quarta, todos os links de todas as aulas, para vocês terem esses links gravados, e uma pastinha com todos os arquivos que a gente trabalhou aqui durante o curso, para vocês terem isso também guardado, né, arquivados aí com vocês. E queria pedir também, nós temos uma página no Instagram, que é @Casa Comum, PUC Minas. Por lá a gente divulga todas as nossas atividades, todos os nossos cursos. A partir do ano que vem a gente vai ter experiências síncronas como essa que a gente teve desse curso, mas também vamos ter experiências presenciais, né, em algumas iniciativas. Então, a gente quer que vocês também sejam multiplicadores dos nossos processos de ensino, aprendizagem e troca de experiências aí que a gente tanto se esforça para conseguir fazer, né? No meio de tantos processos, buscar esses processos de educação emancipadora que a gente acredita muito.
E no mais, muito obrigada, uma boa noite para todo mundo, uma boa semana. Obrigada, Antônio, obrigada a todos nós que nos disponibilizamos nessas 5 segundas-feiras a partilhar um pouquinho mais das nossas experiências. Muito obrigada também, viu, gente? Um grande abraço. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.